Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. Foi nessa época que eu fui convocada para a seleção brasileira, joguei a Copa do Mundo de 2003, a primeira Copa da Marta. Então, A Marta já era diferente nessa época? era muito diferente. A Marta sempre teve um físico diferenciado, de rapidez, de velocidade, arranque e habilidade, né? Canhota. Canhoto tem essa tese, que canhoto é muito habilidoso, é perna de pau. Ou é muito ruim? Não tem o meio termo. Um destro pode ser bonzinho, não, dá pro gasto. O destro pode ser nota 6. Canhoto não tem. Canhoto é 0 a 10. E a Marta sempre foi muito diferenciada, tanto que depois dessa Copa ela arrebentou pro restante. Caraca, então você tava mitando, foi convocada. Nossa, e sua Finalista vida da tava Champions. uma loucura ali, né? Tá, me separei nessa época. Putz, Nossa. separação, mamãe. Treinando. Morando na Espanha, Aí jogando você na foi- Itália. Aí você foi pra Itália, então. Quando você separou, você foi morar na Itália. Não, aí joguei esse campeonato. Eu me separei no final de 2004, mais ou menos. Eu já estava estabelecida na Espanha, já tinham mudado a regra, então até para o meu filho ficar próximo do pai dele, eu não queria que ele crescesse longe do pai. Eu continuei na Espanha e continuei jogando no Raio Vallecano, mas aí agora sendo jogadora oficial Treinando e jogando pelo... treinando e jogando, né, com ficha federativa do Raio Vallecano. Cara, Entendi. pô, e você, que eu fico imaginando a sua cabeça, você começou numa brincadeira de fazer embaixadinha, de levar sua bola pra educação física, jogando uma Copa do Mundo, cara. Mas ó, Como que foi pra você a convocação? Você já foi esperava? bem, não, muito de Como que surpresa. era pra um jogador ficar... Ó, você vai em seguida, Imagina, hein? não tinha nem Tinha isso? ideia, porque eu tinha acabado de voltar a jogar futebol. E foi uma época que, assim, normalmente Copa do Mundo Feminina e Copa América sempre são juntas. A galera descobriu isso, acho que 2 anos atrás, né, em 2019. Porque a Copa do Mundo Feminina é um ano depois da masculina. Da masculina, onde tem a Copa Copa América. América, exato. E aí o Ronaldo também foi convocado para a Copa América e eu para a Copa do Mundo Feminina. Então foi a primeira vez que aconteceu de estar, tipo, esposa, né, um casal, marido e mulher, na Granja Comari, concentrados para jogar Que louco. uma Nossa, que Copa da e hora. uma Copa América, né? Só que a gente já estava meio que num processo de separação e tal, logo que, em 2002, logo que depois que ele ganhou a Copa do Mundo, o Ronaldo ficou 2 anos fazendo fisioterapia para voltar a jogar, né? Vocês lembram daquela lesão que ele teve? E aí, a gente estava meio assim, se separando, e aí a galera de imprensa e tal já estava meio desconfiada e começou a, imagina, Alimentar isso, alimentar e aí, como o futebol feminino não tinha muita visibilidade, principalmente de seleção, assim, não davam aquela moral que deveriam, eu comecei a usar a imprensa para isso. Eu falava para as garotas, o que está acontecendo aqui? Tipo, eu era novata, né? Então eu nunca tinha estado em seleção de base nem nada. E aí eu comecei meio que usar a imprensa para falar o que estava de errado na seleção brasileira. Ah, que da hora. Então, tipo, pô, nosso treinador não dava treino maneiro, não tava nem aí. Uma vez a gente foi olhar a pranchetinha dele, tinha um joguinho da velha, tipo... Tava cagando. Tava lá, um cargo colocado. Entendi. Não tava, assim, que realmente pensando no futebol feminino e melhorar o futebol feminino. Querendo treinar, melhorar a performance de vocês. Não, e quem treina, quem tá no futebol feminino é porque gosta da modalidade, porque, né, não é um esporte, não é agora tá começando a se estruturar, mas isso imagina em 2003. Nossa. E aí eu comecei a falar e tal, bom, o treinador acabou não me desconvocando, porque assim, tinha uma lista de 30 e somente 20 e tantas iriam, então eu poderia ser cortada, mas acho que até por causa da imprensa... Ah, acho mas que seria ela uma sacanagem. não me cortou, mas eu toda hora cornetava ele. Então pras meninas você era... pras meninas você era tipo aquela voz de tipo... Vai lá, Milene. A Milene foi lá. Eita, Ó, hoje tem Globo, o que a gente vai falar? Hoje tem a Band, o que a gente vai falar, entendeu? Não, nossa, da hora. Meio que a porta-voz delas. Só que eu fui pra Copa do Mundo, mas enfim, gente, eu não joguei 1 minuto. Ele nunca me colocou. Já sabe por quê, né? Total. Mas a gente até brinca, assim, hoje, por exemplo, a Dani Alves, que estava na seleção feminina em 2003, ela hoje é nossa treinadora do Sub-16 e Sub-18. E aí ela fala que, ela até
assim, um ano atrás mais ou menos, ela me deu um colete, porque eu brinco, né? Eu falei, pô, eu fui pra Copa do Mundo e nunca tirei o colete. E aí ela pegou um colete daquela época, autografou e falou, pô, pra você não esquecer o seu colete. Não é o que você usava, mas era o meu colete. Mas, Milene, pode ter certeza que pras meninas esse nenhum minuto jogado foi o que fazem elas jogarem hoje, cara. Não, eu entendi, porque elas encaram tipo, essa parada como... eu entendi que a minha passagem lá, a minha importância lá, não era estar dentro de campo jogando, era fazer que as pessoas entendessem que o futebol feminino precisava e merecia. Inclusive, já falar agora da final do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians deu uma surra. Foi 3x1, né? 3x1. Mas é que não, o gol do Palmeiras também foi um golaço. Né? Malandro. Já tava 3x0 no primeiro tempo. Caralho. O que joga? Todo mundo O que fala. joga a Zanotti? É brincadeira. É sensacional. Ela joga muita bola. Tanto que na hora de receber a medalha, a Pia tava lá, né? Quase que eu falei, Zanotti, já dá aquela... E aí, beleza? Só Zanotti. A 10. Tem que dar multa já. Tem que começar a dar multa. Porque a pergunta que não quer calar, porque Zanotti não vai pra seleção. Por que Zanotti não vai pra seleção? A gente também queria saber. É uma coisa que eu poderia trazer a Pia aqui, tocar um violão, e aí pergunta no meio da música que ela vai estar descontraída e tal. Fala. Porque joga realmente... muita bola. E é um setor onde o Brasil tem uma certa dificuldade, né? Tipo, uma meia de criação, inteligente, cadencia o jogo. Quando tem que acelerar, acelera. Tem uma ótima visão de jogo, passe. Eu acho que foi perdendo, essa posição foi se perdendo aqui no Brasil, depois que o futebol foi ficando muito performático. Físico, né? Tático. O atacante corre atrás do lateral, e o lateral tem que defender e tem que atacar. Sim, tá chato. Aí você fala, nossa, aí o que acontece? Só bola no fundo pra cruzar, só bola no fundo pra cruzar. Então aquele jogador, aquela jogadora que parava, pisava em cima da bola, pensava, tem uma habilidade a mais, foi acabando, porque os que têm habilidade, o treinador manda correr atrás de lateral. O William, não correu, tava correndo atrás de lateral agora. Sim. Mas acho que isso no futebol feminino ainda tá conservado. Porque o futebol feminino é muito comparado ao futebol masculino antigamente. Isso é bom ou ruim? Acho que ótimo. É bom. Acho que é ótimo. Pra quem também gosta de futebol jogado. Mas olha só que interessante, porque mesmo assim, é um futebol que tem menos falta, é um futebol que tem mais minutos jogado mesmo, de bola rolando. Então acho que isso vale mais a pena, né? Quem gosta de futebol quer assistir, ver. né? Você quer ver um lance bonito. Eu já tô nessa fase, eu não quero fazer gol. Se eu der uma caneta, eu já sou feliz. Já tá mais feliz? Eu sei que o objetivo é fazer gol. Mas jogar bem, sabe? É bom você vencer jogando bem. Eu acho que o time do Corinthians traz isso. O time feminino do Corinthians tem jogado, né, muito bem, com jogadoras espetaculares. Ganhando Metade tudo. da seleção tá no Corinthians e ainda ganhando tudo. Ganhando tudo, pô. Não, e você vê, teve um golaço da jogadora do Palmeiras. Mítico, foi uma pedrada de fora Foi. da área assim que você fala, Camelinha. mano. Você E assistiu? eu vi os melhores momentos que a gente tava assistindo o documentário no dia. Aprovando o documentário, depois eu fui ver os melhores momentos. E teve gol de bicicleta do Corinthians. Da Jogaço. Caralho. A Jogaço. Vicky joga futebol, então ela já deu aquela Levantadinha. futebol e pá. E que eu vi que tipo, o Corinthians meio que dominou todas as ações, né? Ó, entre nós aqui. Tem ninguém ouvindo. Tem ninguém ouvindo, assim, entre nós. Nos primeiros 20 minutos, o Palmeiras foi pra cima mesmo, apertou a saída de bola do Corinthians, deu uma dificultada. Mas o Corinthians sempre foi um time com mais possibilidade de gol. Chegava, assim, tinha uma bola espirrada, a gente tem a Adriana, a Portillo que corre pra caramba. Então, as possibilidades de gol mais claras, apesar do Palmeiras ter dado esse sufoco nos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, eram do Corinthians. Só que depois que o Palmeiras levou o gol, que foi numa dessas de apertar a bola, a gente conseguiu sair com a bola, contra-ataque. A Adriana fez uma jogada espetacular, driblou a goleira e aí tocou pra trás, né, mas na lateral assim. E aí a Agostina, que é uma jogadora muito boa também, argentina, que joga no Palmeiras, uma zagueira, acabou colocando pra dentro de contra. A gente fala contra, mas a Vicky tava lá. Se ela não tirasse, a Vicky ia fazer. Então, ia ser gol do mesmo jeito. E aí não tem muito o que fazer, né? Quando o jogador faz um gol contra assim, às vezes é muita má sorte, cara. A gente fez contra o Palmeiras mesmo, porque nessa mesma semana teve jogo do Paulista. Palmeiras e Corinthians também. E no final de semana teve a final
a decisão, Palmeiras e Corinthians também, mas pelo brasileiro. Essa final é uma final atrasada? Não, como começou o Campeonato Paulista, às vezes coincide de você jogar com o mesmo time na mesma semana, só que por campeonatos diferentes. Caramba, então é aconteceu diferente o isso. calendário. Completamente. Você falou que não é muito de fazer gol, mas acho que foi 2019, foi a última Supercopa que eu joguei, que eu participei. É que não deram gol, mas nós tomamos um gol de letra da Milene. Sério. Ô, Mítico. Lindo. Não. E por que não deram gol? Porque o juiz é ruim, mas... Copa Desimpedidos. Foi muito gol, né? Foi muito gol. Foi muito gol. Mas por que? Quem que não deu? O juiz achou que não era, assim, o goleiro também foi rato, assim, ele tirou a bola rapidinho, já se escondeu. Mas a bola entrou muito, e assim, que não tinha VAR. Deve ter ficado puta. Ela pegou de letra no alto, assim, eu falei, cura. Não, eu não sou muito de fazer gol, mas se precisar, tamo aí, gente. Mas eu sou muito mais de passe, eu sempre fui uma jogadora de mais passe. Você jogou a Desimpedido qual? 19? Acho que ela jogou essas últimas agora, né? Todas elas. É que esse ano, por exemplo, já é o segundo ano seguido que eu caio no São Paulo, pelo sorteio. E aí não posso, né, gente? Eu trabalho no Corinthians. E aí me colocam em times internacionais. É isso que eu ia perguntar. E o time de São Paulo tava forte esse ano. Acabou perdendo na semifinal. E você? Nesse último me colocaram no River. Foi bom? Não foi legal, não. Foi horrorosa. Foi horrível. Não, eu só joguei um jogo, porque no outro eu tinha tomado a vacina da gripe e deu reação, fiquei gripada, mal pra caramba. E no outro eu tive trabalho, porque como era, normalmente, a Copa dos Desimpedidos se faz num dia, tal. Esse ano eles foram fazendo meio um jogo ao vivo e tal, então muita gente não conseguiu participar dos 3 jogos. De todos os compromissos, né? Por causa dos compromissos. Então eu acabei jogando um só. Mas eu joguei com o Whindersson Nunes, joga legal ele. Joguei com... Whindersson joga? Joga bem. O Thiago Ventura. Joga bem ou só grita? Ele é engraçado. Ele é um bom comediante. Ele é engraçado. Não, ele até que joga bem, mas, tipo, também todo mundo querendo ir embora logo, porque tinha compromisso. Eu tenho que fazer o meu stand-up. Pessoal... Todo mundo muito corrido. Ocupado, esse estilo, assim, a gente entendeu que para ser feito teria que ser dessa maneira, né? Senão não poderia ter a Supercopa dos Desimpedidos. Mas no outro formato era mais legal, porque era tipo um dia inteiro. Todo mundo junto. E conseguia fazer todos os jogos e terminar, né? Nesses vários. No último jogo do River, colocaram gente da produção. Eu vi. O goleiro era do cara do áudio. Porque não tinha sem gente. chuteira. E nesse dia eu tive a ação do Corinthians, de fazer a camisa nova do Corinthians, essa da Nike. Então você já sabia. Já. Não, e o cuidado que tem que ter pra não vazar? Não, então, eu fazendo vários make-off, aí todo mundo vinha a cada pouquinho assim, não pode postar. E eu falei, não se preocupa, que é só dia 26. Só tô gravando, salvando aqui, cara. Mas eu tava fazendo isso, eu falei, olha, eu tô aqui em Itaquera. Nossa, que é longe. Assim, tá marcado pra acabar sobre umas 3, 4, lá tinha que estar 6. Eu falei, mas... é foto, vídeo, não garanto que termine, porque nunca termina, né? Demora a começar, e tinha muita gente para fotografar. Tinha jogadoras do Corinthians, os próprios jogadores, né, os homens, mas algumas figuras. Eu falei, acho que não vou sair daqui não. Aí não deu tempo de chegar. E eu queria saber como que você encara essa parada, porque, querendo ou não, ser chamada pra uma Copa dos Desimpedidos, que aí você fala assim, pô, mano, o pessoal ainda, tipo, né, me chama, você tá sempre participando. Pô, e eu vejo, o Ninja tava aqui ontem e eu falei, a Milene vem aí amanhã. Ele falou, a Milene é uma maravilhosa. Ela é legal demais. Todo mundo gosta de você. E, uma parada da hora, né? Não, é muito legal. E sabe que eu me sinto muito abençoada. Primeiro, eu faço o que eu amo e ganho dinheiro com isso. Isso já é uma benção enorme, porque um monte de gente, ainda mais nesse período de pandemia, cheio de diplomas, tinha que trabalhar de outra coisa para sobreviver. Então, você sobreviver fazendo aquilo que ama já é uma bênção. E eu sempre estive no meio do futebol, então, e sempre todos, sem exceção de nenhum, sempre me respeitaram muito. Então, assim, eu tenho uma amizade de família mesmo. Todo lugar que eu vou, eu sempre estou rodeada de homens. Né? Imagina, eu faço os eventos de Jogo das Estrelas, só tem homem.
porque normalmente o jogo de estrelas é de pessoas mais antigas, né? E na minha época não tinha muita mulher jogando. Então eu me sinto muito abençoada, assim, porque a galera realmente me tem um carinho enorme e um respeito enorme, porque a gente sabe que isso também, no meio do futebol, você fica meio assim, né? Pô, sou uma mulher no meio dos homens. Acho que não só no futebol, né? Qualquer profissão, quando você é a única mulher no meio de tantos homens, pode rolar, sei lá, alguma coisa, a pessoa entender errado. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, de fácil acesso, então às vezes a pessoa podia confundir, né? Mas eu não sabia, assim, pra mim sempre foi uma brincadeira, sempre foi fazer algo que eu gosto, tá com a bola. Mas eu não sabia que era tão diferente, entendeu? Que isso era uma atração para as pessoas, uma menina fazer embaixada. Pra você era normal? Pra mim era uma brincadeira, sempre foi. Hoje, você vai em casa, tem bolas espalhadas pela casa. Toda vez que eu vejo uma, eu tenho o toque de falar, pô, vou fazer 10 embaixadinhas. Então, pega a bola, fala, né, já bota do lado. Toma 10, filha. Os vizinhos devem achar que eu sou meio doida, né? Embaixadinha é igual andar de bicicleta, tipo assim, você... É? Você não faz um número grande. Por exemplo, eu tenho um recorde de 9 horas fazendo embaixadinha. Eu não faria isso hoje, né? Se eu tivesse 9 horas livre, eu ia dormir. Tá difícil dormir 9 horas. Mano. Mas você não perde o toque. Calma aí, 9 horas sem deixar cair nenhuma vez. Não. E você ganhou o que com isso? É só saber mesmo que eu cheguei a 9 horas, gente. Mais nada. Ah, mas tá no E umas, Guinness, não tá? e umas dores aqui, ó, no trapézio. Nossa, mas aí você bebia água... Eu treinei pra isso, porque, tipo, todas Meu as vezes que eu Deus, fazia mano. embaixadinha, eu fazia algumas a mais. Contando lá, 1.000, 2.000, 3.000. Eu falei, caramba, e se eu treinar pra isso, né? Me surgiu essa curiosidade. Eu ia me perder nas contas, eu nunca ia conseguir Não, contar. devia ter um cara lá clicando, né? Tá. Então, ó, as pessoas têm meio curiosidade de saber como é que se contava. Foram 55.187 embaixadas. Dentro, eu comecei a fazer muitas feiras, muitos trabalhos assim por marcas, fazendo embaixadinha, né? Ia numa loja, sei lá, eu era patrocinada pela Mizuno. Logo depois desse dia lá do Corinthians e Santos, vieram várias reportagens, saber quem era, tal. Você foi muito procurada. E aí a Mizuno me contratou como garota propaganda deles, então eu viajava o Brasil fazendo embaixadinhas nas lojas, nos lugares lá com a Mizuno. E aí eu conheci uma de feiras, assim, feiras de esporte, feiras de alimentação. Eu conheci um cara que era o Ricardinho. Ele é um mineiro. E ele tinha um recorde de 24 horas fazendo embaixadinha. Mano, dia inteiro, dia Mitch. inteiro. Ah, não, mano. Brasileiro, é nóis. E aí ele foi me dando as dicas. Então falou, ó, eu treino físico, óbvio, mas comer... fazendo embaixadinha, tomar água, né, um copo com canudo, tomo isotônico porque é um desgaste físico muito grande, como maçã, banana, frutas que são leves, mas que me sustentam. Então ele foi me dando várias dicas de como ele fazia tantas horas. E a contagem é um chip, tipo um chip que você coloca no bico da bola. Então tem um contador digital, toda vez que você batia na bola, saía... no descontador eu achava digital. que tinha um cara lá ficar Já clicando. pensou, gente? Tipo avião, né? Nossa, o cara 9 horas Aqui, lá. ó. Câimbra. Meu Deus. Não, o cara fala, mano, Nossa, cara. Aí o que eu tinha que aprender, que eu sou menina, né? Dá vontade de fazer xixi, tomar água e tal. Aí eu já fazia isso como atração, tipo... que eu vou me apresentar em uma feira. Se eu ficar só de direita, esquerda, joelho, cabeça... chega um momento que a pessoa tá legal, faz... a pessoa dá enjoada. Isso, tinha que fazer algumas gracinhas, algumas coisinhas diferentes. Quando eu fui pra Mizuno, eu tinha vários atletas do futebol que tinham patrocínio da Mizuno. Então, cada vez que eu via sei lá, Edilson, Denilson, Marcelinho Carioca, Amaralzinho... Maralzinho fala que ele não me ensinou nada, né? Que ele só sabia dar carrinho. Mas toda vez que eu vi um jogador de futebol, eu falava, pô, você sabe fazer alguma gracinha aí? Me ensina. E aí eu você ficava pedia? tentando fazer as embaixadinhas. Ah, que legal que você não tinha vergonha, cara. Mas como que você Imagina. fazia, por exemplo, pra fazer xixi? Aí eu parava a bola na nuca. Uma vez que a bola tá na nuca, você faz o que você quiser, gente. Eu fazia a flexão, fazendo com a bola na nuca. Então eu aprendi isso, Cara, parar você é a muito bola. zica. E aí ia tal. Como você fica assim, né? Então dá pra sentar, fazer aquele xixizinho, voltar.
Ô, mano. Não, isso Só aí que aí é parava muito de louco. contar, né? Isso aí Como é- eu não tava batendo na bola, a contagem parava e o cronômetro também. Isso aí é muito louco. E quando você pedia as dicas pros jogadores, eles eram solícitos e, tipo, parar, Muito, te muito. ensinar? Tanto que muitos deles eu sou amiga até hoje, e é engraçado assim, porque basicamente eles me viram crescer. Eu tinha Sim. 13, 14 anos nessa época. Então, Edilson sempre foi um dos que mais me ensinava a fazer umas... Ah, o Edilson é muito O Edilson habilidoso. é habilidoso, É, né, mano? é. Mas qual que é o mais difícil, por exemplo? Eu vejo, pô, aquela de tacar e parar a bola aqui, fazer assim, ela subir e pá, nossa, isso é lindo. Qual que é o bonito. mais difícil? Ó, hoje a mulherada manda muito bem nos freestyle desse, dos zerinhos, tem uns nomes tudo em inglês que eu não sei. Na minha época eu era assim, eu falava que é direita, esquerda, joelho, cabeça, parar, chaleira. Eu sou boa da chaleira, gente. Tanto Qual que é a chaleira? A chaleira... O canto do pé. Isso, é que eu não tenho muita flexibilidade, mas essa parte aqui, ó, Ah, ficar retinho assim. Tanto que eu jogo futevôlei hoje. Então algumas bolas eu pego bem de chaleira. quem é jogador engravidou, você na hora passou o que na sua cabeça? Nossa, e agora? Não, ainda mais assim, tipo, eu conheci o Ronaldo há poucos meses. Então, a primeira coisa que passou era, tipo, galera, o que que a galera vai pensar de mim? Tipo, que eu tô dando golpe do baú, né? Que eu tô engravidando de um cara famoso. Porque eu sempre convivi no meio dos jogadores. Imagina, com as embaixadinhas. Então, Sim. e eu tinha o maior preconceito. Acho não, certeza, foi Deus me ensinando a vida. Porque eu sempre vi, assim, a forma que alguns falavam das mulheres, o jeito que eles viviam. Imagina, eu era tratada como uma irmãzinha deles lá. Mas você tava ouvindo tudo no Mas meio. tava, às vezes quase eu dizia, pô, eu sou menina, né? Vocês não esqueceram, não. Tô aqui, hein? É. E aí eu ficava assim, falei, nossa, eu nunca vou namorar um jogador de futebol. Olha isso, ó. É uma racinha... Não, e antigamente, assim, hoje eu acho que até com a coisa de internet, celular e tal, é mais tranquilo. Mas antigamente, você vê as histórias do Neto? Nossa, o isso? Vampeta, os caras vêm Vamp. aqui e cantam umas histórias que, meu Deus. Então, imagina, eu convivia, assim, essas histórias com eles, entendeu? Eles contavam, assim, tipo, eu fiz fisioterapia com 15 anos por causa do joelho, no meio deles lá. Eu sou corintiana, tu não sabe, né? Mas eu fiz a fisioterapia no São Paulo. O São Paulo, nessa época, tinha o melhor refis Sim, sempre foi referência de refis, né, o São Paulo. E aí eu fiz... A dona da Mizuno era uma conselheira do São Paulo. E aí ela conseguiu que eu fizesse lá, tipo, na faixa, não tinha a menor condições. Então você via geral. Geral, eu tenho umas reportagens, tipo, empinando pipa com bordão. Lembra do bordão? O Bordão é um... Um zagueiro, altão, loiro. Puta, não São lembro Paulo. disso. É que você é novinho, né? Não, sou não. 31. Não. Não, Sou- Tá novo. Tá novo, Mitch. Tô novo, mas não... sou novo. Não é novo igual esse aqui, que tem 25. 25. Caramba, ó, meu filho tem 21. Há Isso é pouquinho podia novinho. ser tamanho. E aí, Ronald, vou fazer uns rolês. Então eu falava, não vou nunca namorar um jogador. Aí, tipo, pá, Deus fala assim, você não vai namorar um jogador, você vai namorar o jogador. E ainda vai ter um filho do o jogador. Então, a minha primeira preocupação era essa, assim, o que queriam pensar de mim, que não queria, tipo, não era a hora, eu nem, imagina, não tinha noção de ser mãe, nunca tinha pensado em ser mãe. Nossa, então foi um ano muito, assim, sua vida... Minha vida mudou 360 graus, assim, de uma vez. Tudo, né? Tipo, das embaixadinhas, eu tô lá fazendo um teste de modelo, pá, daqui a pouco eu tô Corinthians e Santos fazendo No Pacaembu. embaixada. Tô lá convivendo com jogadores, daqui a pouco eu tô grávida, morando na Itália, Jogando na Espanha. jogando na Espanha. Nossa, sempre, Copa do Mundo. É tudo Cara. sempre muito rápido. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo que acontecem as coisas rápido, eu creio muito em Deus. Então, eu acho que Ele vai te capacitando para viver aquele momento. E eu sempre tive uma base familiar muito boa. Meus irmãos, minha mãe sempre estavam do meu lado. Então, eu sempre tive essa base de família. Eu acho que isso é muito importante para não deixar você ir adiante, né? Imagina, eu do nada morava numa casa pequena com meus 5 irmãos, meu padrasto, minha mãe. E de repente eu estava num apartamento triplex morando em Milão e grávida, entendeu? Nossa, mano.
E a cabeça tem que estar boa, né? Pra essa mudança. Outro país, eu cheguei numa época em Milão, que tava tipo de outono para inverno. E a Europa no inverno, a Itália é uma cidade triste, sabe? Milão é triste. Sério? Triste que você fala que é uma cidade... Deve ser pouca gente na rua. Sempre cinzenta, de chuva, pouca gente na rua, pessoas mais velhas, né? Não é uma cidade muito jovem, assim, não onde eu morava. Eu morava perto do estádio do San Siro. Às vezes vocês queriam dar uma rolê, eu quero fazer alguma coisa, não... Não, 6 da tarde, todo mundo dentro de casa, um frio danado, Tomando um gente. vinho. Aí eu grávida, né? Eu não bebo muito, imagina grávida que eu não bebia mesmo, Cuidou. né? E eu lembro que eu fiquei muito impressionada, uma senhorinha andando, porque lá o pessoal é super chique, né? Milão, senhorinhas com os casacos de pele, assim, andando, sapatinhos e tal. E aí eu lembro que ela falando assim, tipo, para mim, que eu parecia uma menina... Ela via a barriga, né? Eu tava andando e tal. Ela falou assim, nossa, mas uma bambina, você parece uma bambina grávida, entinta. E outra coisa, né? Eu tive meu filho na Itália e não sabia falar italiano. Não? Aí eu fui pra fazer umas aulas, pra pelo menos respira, empurra. É difícil a língua. Ó, eu tenho a minha avó, assim, por parte de pai, ela era italiana, assim, o sobrenome era italiano, então era de família italiana. Eles vieram muito pequenininho, então minha avó não falava italiano. Mas eu sempre achei uma língua muito bonita. É bonita? Eu acho uma língua Não, super minha bonita. avó também é de descendência chique, italiana. Mas escandaloso. Tanto que... Sobra, nossa, fudeu. E a mão, né? Se fizer aqui assim, ó, não fala. Amarrar não fala. Se amarrar o italiano, ele não fala. O Ronald, ele nasceu na Itália, mas ele não fala italiano. Ele foi pra Espanha com 2 anos e meio. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas você nasceu na Itália, fala italiano. Aí ele fica assim, pizza. É isso aí que eu sei. Ravioli. Ele fala assim. Ah, não sabia que ele era italiano, cara. Então, é que lá na Itália pega a nacionalidade dos pais. Ah, então ele é brasileiro. Então ele é brasileiro, nascido em Milão. E aí, mas você aprendeu Aí eu a falar? aprendi a falar italiano, tanto que... Nossa, eu acho muito difícil, mano. A primeira vez que eu fiz um programa como comentarista foi na Itália. Nossa, que moral. Isso é culpa do Ronaldo, porque eu sempre fui de falar pra caramba, né? E aí, a gente assistia jogos juntos e eu sempre falando, né? Tipo, caraca, passa pra direita. Às vezes até o Ronald fala pra minha mãe, você sabe que ele não tá te escutando, né? Ah, você fica... eu vou narrando, Cornetando. Pô, olha aqui, o jogo tá pressionado, o cara devia sair pelos laterais. Aí eu comecei a falar. E aí o Ronaldo falou, pô, você fala pra caramba, né? Podia ser comentarista, pelo menos você ia ganhar um dinheiro. E aí me colocou lá ele tinha uns amigos e tal, pra ir num programa na Itália chamado Controcampo. Contra il Campo. E aí eu fui. Mas imagina, eu era esposa do Ronaldo e eu não tinha meio o estereótipo de uma esposa de jogador falando de futebol. Isso não existia, uma esposa falar de futebol. E aí eu fui lá e comecei a falar, não... Assim, eu falava meio italiano, né? Meio brasileiro? Eu fiz aula de italiano para poder ter o Ronald lá durante 3 meses. Depois desisti, porque fazia muito frio. Aí tinha que ir na escola, não era a professora que vinha. E aí eu comecei a comentar e eles acharam super engraçado, né? Interessante, no mínimo interessante, a esposa de um jogador falar de futebol como se estivesse falando de qualquer outra coisa. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, como que surgiu o convite do Corinthians pra você ser embaixador então, da parada? Eu sempre agora fui responsa, corintiana, né? E sempre nasci corintiana e tal. E voltei a morar no Brasil em 2010. Eu achei que era hora de o Ronald estar mais próximo do pai de novo. O pai dele jogava aqui no Corinthians e a gente era muito sozinho lá. Tudo era eu e ele e eu. Então chega um momento que ele precisava conhecer o que era a família, não só nas férias. Então eu tomei essa decisão de voltar a morar no Brasil.